da economia brasileira, todas as classes sociais foram beneficiados e ganharam nos últimos 12 anos com as políticas públicas do governo federal. Ah, mas não foi o governo porque o preço da arroba do boi, porque a política de juros. Ah, não foi o governo. E por que que antes não teve esse crescimento? Antes do presidente Lula assumir o país, uma grande parte dos produtores estavam vendendo as suas fazendas, empenhoradas, devendo no banco. Ou não é verdade? Ou não é verdade isso? Esses são os números. A política do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma é a política correta. Tem problemas, precisa ser aperfeiçoada, precisa, mas de longe é melhor do que a política que foi implementada pelos tucanos lá atrás. Veja as manifestações do Armínio Fraga, que é um provável ministro. Não vai ser porque o Aécio não vai ganhar. Mas veja as manifestações dele é pública. Esses dias deu um cacete na Caixa Econômica Federal, no BNDES, no Banco do Brasil. Falou publicamente que um problema da economia brasileira é que o salário do Brasil está muito alto, o salário mínimo. Está aí para todo mundo que quiser ver. O que está acontecendo? Nós estamos querendo fazer opção pelo pior? Nós estamos querendo fazer opção pelo pior? Eu não faço parte desse time. Eu não sou irresponsável com o meu país, nem com a minha gente. Indiscutivelmente o Brasil melhorou. Isso que tem que ser levado em consideração. Ah, porque hoje o agronegócio prosperou porque a Rússia abriu o mercado. Tem que falar a verdade. O Brasil começou, a partir do presidente Lula, a comercializar mais com a Rússia, inverteu aquela lógica tacanha que tinha o nosso país e que atrasou muito o nosso país, aquela política de subserviência que o Fernando Henrique, principalmente, implantou no nosso país, subserviência aos Estados Unidos, subserviência aos países europeus. A partir do presidente Lula, nós começamos a negociar mais com os BRICS, com a Rússia, com a Índia, com a China e com a África do Sul. A partir do presidente Lula, nós abrimos mercados com a África, com o Oriente Médio, países que até então, para o Brasil, não existia no ponto de vista do comércio internacional. E é isso que fez com que a nossa economia se agigantasse, e pudesse oportunizar para nós maiores investimentos e distribuição de renda, como nós estamos fazendo. Isso tudo são os números, não sou eu que estou inventando. E aí nós vamos dizer, não, porque o Aécio é o melhor para o Brasil. É melhor nada, é atraso. Todo mundo sabe disso. Nem para os produtores, porque defende um Banco Central independente, e aí vocês vão ver a política de juros que vão ser implementada nesse país. Nem para os produtores, nem para o pequeno, nem para o médio, nem para o grande. Imagina para os mais humildes, que nós com muito sacrifício, durante os últimos 12 anos, estamos melhorando a qualidade de vida dessa gente. Isso é fazer política com P maiúsculo? Isso é governar para todos? O direito à felicidade não é apenas de uma parcela da população. Os mais humildes tinham que ser olhados mesmo, para nós criar um país mais justo. É isso que diminui a distância entre nós e a Suíça. É isso que está em jogo, e é isso que nós temos que debater. O apoio político não pode ser apenas porque, eu não gosto de A, então eu vou cair no braço de B. Não é assim que se faz política com responsabilidade. Eu quero ver quem que é o mais preparado. O PMDB tem uma aliança nacional conosco. Tem que assumir. Não pode fazer o discurso da conveniência. Porque a nossa bandeira ideológica é diferente do PSDB. É diferente. Todo mundo sabe disso. Então tem que ter um posicionamento sério, uma postura responsável nesse sentido. Nós estamos falando do futuro do nosso país, do futuro de cada um de nós, dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós estamos no caminho certo. O Brasil nunca foi tão respeitado lá fora como é hoje. Nós temos uma política internacional madura, que fortalece o nosso país. O grande milagre de transformação que nós fizemos nos 12 anos, sabe o que foi? Foi apostar no Brasil, nos brasileiros, no mercado interno, olhar para dentro e não ficar como fazia anteriormente. Falava fino com a Europa e com os Estados Unidos e roncava grosso com o Paraguai e com a Bolívia. Antigamente era assim, hoje não, nós falamos de igual para igual com todo mundo. E é isso que nós temos que manter. E nós não podemos voltar a esse atraso de entregar a preço de bananas às empresas nacionais, de querer vender a Petrobras. Tem problema na Petrobras, nós temos que apurar. Ninguém é a favor de corrupção, a favor de problema, mas nós não podemos vender a galinha de ovos de ouro.
E é isso que querem, porque defendem o modelo de privatização, de Estado mínimo, e não tem coragem de falar, tem que ir para a televisão e dizer, está no nosso projeto vender a Petrobras, está no nosso projeto vender o Banco do Brasil, vender a Caixa Econômica Federal, o BNDES, está no nosso projeto diminuir o valor do salário mínimo. Tem que fazer esse discurso de uma forma leal, tem que falar a verdade. No entanto, não é feito dessa maneira, é de uma maneira sorrateira. Querem fazer a questão da corrupção como uma grande... tinha lá em 89, o qual era o caçador de marajás, agora é o caçador de corruptos, que a Globo inventa, né? A grande mídia, agora tem o caçador de corruptos. Outra enganação. Lá vamos cair de novo nisso? O que é melhor para o nosso país? Aí que não é questão de partido, não é questão só ideológica, como colocado pelo deputado Zé Teixeira. Não é só isso. É uma questão de responsabilidade, de futuro. Ninguém é detentor do monopólio da verdade e da razão. O PT não é. O PT não é, porque tem seus problemas. E nunca ninguém escondeu isso. Mas é colocado às claras. Como é colocado às claras hoje os problemas que o Brasil tem. Esse problema da corrupção, ele nunca foi tão debatido, de uma forma tão honesta e clara no nosso país, como ele é debatido hoje. Antigamente se varria para baixo do tapete, todo mundo sabe disso. Ou nós vamos achar que não existia corrupção no Brasil. Deputado Amarildo Cruz, Vossa Excelência dispõe de 1 minuto para a conclusão do seu pronunciamento. O deputado Eduardo, mas, desculpa, acho que eu me empolguei aqui, acabei não... O deputado Cabalmi é o próximo inscrito. Tá, não concede o tempo. Então, Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Isso é insubordinação da bancada. Tá bom, deputado, obrigado. Eu quero terminar, senhora presidente. Eu estou fazendo aqui, na verdade, um apelo, e espero que isso esteja registrado, que nós estamos debatendo aqui hoje, para que lá no futuro a política é feita de história, né? Nós precisamos estar atento a tudo que nós estamos construindo, que nós estamos fazendo. E aqui no parlamento é o lugar adequado para nós fazermos isso. Nós temos que falar isso com verdade, com sinceridade, né? Dizer, nós temos uma diferença ideológica. E qual que é o problema de ter? Ninguém é obrigado a pensar a mesma coisa, é isso que faz a sociedade avançar, é a diferença, é o debate, é o convencimento, é a construção. E aqui, quando eu faço essas ponderações, é porque nada que eu falei aqui é mentira. Tudo que eu falei aqui está calçado em números e informações que são públicas, de domínio público, que dominaram a imprensa desse país nos últimos 12 anos. Então, não vem me travestir com cara de mudança, de novo, uma coisa velha, uma concepção antiga que esse país já experimentou. Nós sabemos o mal que nós estamos pagando até hoje. Funcionalismo público, por exemplo. Funcionalismo público, né? Nós aqui, tem uma grande parte de pessoas aqui que são funcionários públicos, defendem o Estado mínimo. Vejam no governo do Fernando Henrique quanto tempo ficou sem fazer concurso público, quanto tempo ficou sem dar reajuste salarial. Querem o Estado mínimo, pelo contrário, querem diminuir. Foram inventores do PDV e do PDI. Senhora presidente, tá ok. Tá bom, muito obrigado, agradeço a oportunidade, mas voltarei em breve. Vamos fazer um debate contundente e leal com todos aqui nessa casa. Muito obrigado.